Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse pronome possessivo é muito significativo, né? Minha igreja, minha família, meu povo, assembleia, instituição que mais repercute na vida do ser humano. Nenhuma instituição, nenhuma ONG, nenhum grupo social tem um papel tão significativo na vida das pessoas. Então, por isso nós vamos nos colocar em pé, suplicar que Deus nos abençoe. Continuamos suplicando que ninguém fique ausente da igreja, né? Que sempre existe um espaço, nós possamos usufruir todos os espaços que nos são permitidos, e que Deus abençoe, que nós possamos então fazer aquilo que a igreja faz, edificação do corpo de Cristo. A igreja tem essa finalidade, nos edificar e fazer com que nós possamos ser construídos e construir vidas também para fazerem parte do povo de Deus, preparar os santos para o ministério, para a missão, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Então, hoje é dia de pensarmos mais um pouquinho sobre igreja. Estamos suplicando que, através do poder do Espírito Santo, nós possamos levar essa mensagem para que o mundo todo possa ter a oportunidade de decidir por Jesus. Se fala em 3,5, 4 bilhões de pessoas na face da Terra. No nosso país, talvez 150 milhões. São Paulo, uns 25 milhões talvez, de pessoas que não conhecem Jesus. E Dracena, como seria bom se nós tivéssemos 1/3, seria 15 mil. Então vamos suplicar a Deus, que Deus nos abençoe, para que o mundo todo possa conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e conhecendo, aceitar, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo.
Nós sabemos que nem todos aceitam, mas temos a responsabilidade de levar esse evangelho para todos os cantos. E quando isso acontecer, Jesus voltará. Colocamos diante do Senhor ainda a questão das nossas autoridades, antes de tudo, né, como Paulo fala a Timóteo, para que a gente possa ter mais tranquilidade, mais energia disponível para pregar o Evangelho e suplicar pelas questões de saúde dos nossos irmãos, que Deus esteja abençoando. Pastor também, né, lá Salgado. General Salgado, um pastor que esteve na nossa região, está na UTI, né? Então vamos suplicar a Deus pela vida dele e incluir a nossa realidade mundial e inclusive do nosso país, da nossa cidade. Que Deus esteja tendo misericórdia de nós, que logo possamos ter a vacina e assim ter mais liberdade para estarmos juntos e que a vacina seja efetiva. Agora vocês, motivos que vocês queiram colocar, de gratidão, de louvor. Então, muita gratidão a Deus. Vamos pedir pelo irmão Brasilino também. Quem mais que vocês gostariam de estar? Nossos filhos, né? Como sempre, netos, que Deus tenha misericórdia de nós possamos testemunhar para eles, possamos cuidar deles, porque no temor do Senhor temos forte amparo, isso é refúgio para os nossos filhos, e todos os nossos filhos são discípulos do Senhor, e será a grande a paz das nossas crianças. Como é bom a gente ter essa garantia, né? Que é uma garantia que Deus nos dá e que está fundamentada na palavra escrita, palavra documentada, palavra dita pelo Senhor, através do profeta Isaías. Quem mais? Vamos agradecer a Deus, né? Pela vida dos irmãos e pela vida de vocês que estão fazendo papel, né? De dar suporte bem de perto. Algum motivo ainda que vocês gostariam de lembrar? Igreja perseguida. Damião? Sobrinho? Vai morar conosco em Dracena ou não? Então Deus abençoe. Então o Senhor esteja abençoando. Tá bom. Amada. Nós pedimos para vocês orarem por uma cunhada minha, Maria Ângela, e pela misericórdia de Deus, nós já estamos vendo alguns resultados. Então, muita gratidão a Deus porque vocês oraram, intercederam e o Senhor atendeu, está atendendo. Se Deus quiser, estaremos vendo um grande milagre na vida dessa família nossa. Algum motivo ainda? Esposa? Então, e já aproveitar esse momento para agradecer a Deus, a vocês que estão nos visitando, vocês também, né, de Ouro Verde. Deus esteja abençoando a igreja de vocês, pastor, e a presença de vocês conosco. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo. Então, vamos suplicar a Deus que nós não estejamos limitando esse poder, né? Quando nós ficamos duvidosos que Deus vai responder, ficamos ansiosos, mas o Senhor tem poder de tirar toda a nossa ansiedade. E continuar suplicando pelas nossas atividades. Nós estamos aí programando um culto por semana na plataforma digital. Orem muito por isso, que é
É um empreendimento muito sério, alcançando pessoas, inclusive da nossa comunidade, no mundo em que nós vivemos, né? Porque a internet está no mundo inteiro, mas em especial que Deus abençoe para que aqueles irmãos que não estão podendo vir ainda, alguns irmãos não têm bastante limitação, eles possam ter o culto em casa. Agora, quem puder estar aqui, venha, né? Não fique em casa podendo vir, porque é exceção. Então, o culto pela internet é uma exceção, não é uma rotina, nem é o ideal. Deu para entender isso? E não fiquem vendo vídeos de outras igrejas. Por quê? Porque cada igreja tem um sistema, pastor prega diferente, então é muito complicado a gente ficar vendo vídeos de outras igrejas. Por quê? Porque a gente pode acabar sendo influenciado de uma maneira diferente, não que não seja boa, né? Não existe pastor perfeito, nem igreja perfeita, mas é interessante, importante vocês prestarem atenção nisso. É muito fácil nós complicarmos a nossa cabeça espiritual nesse sentido quando vemos outras mensagens. Mais uma vez, não existe pastor perfeito nem mensagem perfeita, né? Não estou falando isso por preconceito ou discriminação, mas porque a palavra de Deus diz que você deve ter apenas um pastor. O pastor ouve só as ovelhas, só ouve o pastor que cuida delas. Vamos orar por isso, né? Algum motivo? Então, família mais uma vez. E Diego. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai todo-poderoso, te louvamos e agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, ó Pai, para te louvar, adorar, engrandecer o seu santo nome, ó Pai, e aprender mais de ti. Senhor, esteja abrindo nossos corações, nossa mente para essa palavra que iremos ouvir, ó Pai. Esteja abençoando a vida do pastor, Senhor Deus, sua família. Esteja dando sabedoria, discernimento para trazer a sua mensagem, Pai. Abençoe cada um aqui, ó Pai, suas famílias, aqueles que estão enfermos, ó Pai. O Senhor conhece cada pedido do nosso coração, Senhor Deus. Esteja ouvindo o nosso clamor, ó Pai. Aqueles que foram expostos, aqueles que também não foram expostos, ó Pai. Tu conheces, Pai querido, nós te suplicamos, ó Pai, esteja atendendo, Pai Senhor, Pai amado, esteja colocando sua mão de amor e de misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus, conduzindo a nossa família, Pai. Ó Deus. Abençoe, Senhor Deus, esse culto, abençoe, Senhor Deus, a vida e a família de cada um de nós, ó Pai. Esteja abençoando aqueles pedidos que foram feitos aqui, Senhor Deus. O Senhor conhece cada um deles, ó Pai, e já te agradecemos de antemão, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor já está providenciando, o Senhor já está abençoando, o Senhor já tem tudo preparado para nós, ó Pai. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelo seu cuidado e seu amor, ó Pai. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e te agradecemos, e pelo poder do seu Santo Espírito. Amém. Amém. Sandra, vem aqui um pouquinho na frente. Quem mais? Tininho, né? Cadê a Tininha? Não veio hoje? Nós temos sempre pautado aquilo que nós aprendemos na palavra, que o crescimento espiritual do crente está fundamentado em 3 pilares. Quais são os pilares? Palavra, oração e comunhão. E na palavra, na comunhão e na oração, nós aprendemos muito com a capacidade que o ser humano tem de louvar, de cantar. E isso é muito enfático quando Paulo fala para sermos cheios do Espírito Santo, falando entre si com salmos, que não é necessariamente um cântico, mas depois logo a seguir vem hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então o cântico tem uma importância muito grande para a nossa vida. Não sei se a Lígia quiser vir também, né? Você já participou muitas vezes do louvor. Então quem já participou do louvor, venha aqui à frente, porque hoje é um momento de gratidão, um momento de intercessão, porque não sei se é no mundo inteiro se comemora o dia do músico. Hã? Narnete, estava esquecendo da Narnete, né? Venham. Quem mais que vocês estão lembrando aí? A Natália.
Então, o que esses irmãos têm feito na nossa vida? Então, nós temos que agradecer muito a Deus, porque eles têm nos ensinado, eles têm cantado hinos, hinetos, e isso aí fica na nossa cabeça, na nossa mente. Muitas vezes durante a semana nós lembramos daquilo que nós cantamos. Hoje eu fui para casa lembrando do hino que nós cantamos no começo e no final do culto. Então, ser cheio do Espírito Santo obrigatoriamente passa por esse aspecto do cântico. Então, Deus abençoe vocês. A gente, como pastor, como igreja, nós temos muito a agradecer a vocês, por vocês terem feito isso na nossa vida. Josafá, cercado, um dos reis importantes de Judá, 3 exércitos cercando a cidade, ele não sabia o que fazer, ele orou, suplicou a Deus, e veio uma resposta do Senhor, que ele chamasse os cantores, e colocasse os cantores na frente do exército, e eles cantavam. Vocês lembram que eles cantavam? Rendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles estavam cantando, Deus fez o quê? Deus destruiu os exércitos. Então vocês vejam como o cântico tem uma importância muito grande na nossa vida, tá? Então a gente vai minha amada vai orar por vocês, e a igreja vai agradecer a Deus por vocês, e continuar intercedendo para que vocês possam exercer esse papel tão importante na nossa vida como crentes em Jesus, e queremos ser cheios e também cheios de poder, como aconteceu com o exército de Judá na época do rei Josafá. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, é um texto muito interessante para lermos e ver como que o cântico tem uma importância muito grande na vida do ser humano. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e porque podemos comemorar esse dia daqueles a quem tu deste esse dom maravilhoso da música. Ó Deus. Os que tocam, os que cantam, louvando sempre, Senhor, o teu nome de todo o coração. Muito obrigada, Senhor, por essa equipe da nossa igreja, alguns que não vieram, mas nós te pedimos que também derrames sobre eles as tuas bênçãos, que todos sejam muito felizes e abençoados na tua obra. Te agradecemos pela vida da Sandra, que é ministra de música e que está conosco há tanto tempo e tem, ó Deus, dirigido esse grupo debaixo, ó Deus, do teu Santo Espírito. Te agradecemos por todas as vidas aqui presentes e te louvamos e bendizemos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, irmãos, eu vou homenagear a Sandra e todos se sintam homenageados também. E a Sandra é nossa ministra de música. E agradecer pelos nossos jovens, né? Eu falei, temos uma equipe de ouro aí, vocês têm sido submissos, né? Têm buscado orientação. Isso é motivo de muita gratidão ao Senhor. Tá bom? Então vamos louvar. Exaltado tu és, Jesus, tu és nosso Senhor e Rei. A palavra que dita foi, a promessa que se cumpriu. Esvaziou, entre nós veio habitar, sua glória então brilhou, a verdade veio nos salvar. Caminho vivo, caminho novo. Único
verdade veio nos salvar. Caminho vivo, caminho novo. Aleluia, vimos sua glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único do Pai. Louvaremos a Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele é santo, Ele é digno, nosso único Senhor. Aleluia, vimos sua glória como Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, como Filho único do Pai, como Filho único do Pai, como Filho único do Pai. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás.
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Temos que lembrar também dos nossos irmãos do estudo coral, né? Esquecemos, então vocês também não vieram até aqui à frente, mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Colossenses, capítulo 2. De 1 a 5. O apóstolo Paulo está compartilhando com aqueles irmãos da cidade de Colossos que tiveram seu encontro com Cristo, se organizaram como igreja através da missão de Paulo. Capítulo 2, de 1 a 5. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia
e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Colossenses, pessoas que estavam acostumadas a pensar em deuses, muitos deuses, deuses extremamente irados, deuses com muitos vícios, deuses que apresentavam defeitos como seres humanos. Mas agora eles conheciam um Deus perfeito, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eles conheciam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante prestarmos atenção como esse texto nos fala de excelência, de perfeição, que nós não temos ainda essa perfeição, mas sabemos que somos imperfeitos no caminho da perfeição quando nos encontrarmos com Cristo. Isso, para quem fazia parte da cultura grega, era algo muito estranho, mas também algo extraordinário, poder pensar em excelência, poder pensar em perfeição, alcançar toda a riqueza do pleno conhecimento. Olha que coisa impressionante, né? E conhecerem plenamente o mistério de Deus. Então são alvos, objetivos que Deus tem para nós. Igreja, reino de Deus, excelência. E nós fazemos parte desse reino. Vamos orar por isso? Que Deus esteja nos usando para que nós estejamos sempre buscando ser melhores pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, te agradecemos porque tu vieste até nós de uma forma precisa, exata, através do teu Filho, homem perfeito, Deus onipotente. Agradecemos pelo Espírito Santo que tu fizeste com que nós pudéssemos saber que existe arrependimento disponível e também uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Saber que Ele morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para que nós pudéssemos ter esse acesso. E agora, neste momento, como igreja, nós suplicamos que Tu nos faças pessoas que possam crescer, possam desenvolver tudo o poder da palavra, o poder do Espírito Santo que atua nas nossas vidas. E nós oramos que isso aconteça na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Você já observou uma pessoa habilidosa em seu trabalho? Está lá em Provérbios, né? Ele vai ser colocado para servir os reis. E Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Então nós temos um texto lá de Provérbios, um texto de Apocalipse, nos falando que eu e você fomos chamados, fomos designados, fomos comissionados para fazer parte de um reino perfeito. Totalmente diferente daquilo que eles acreditavam, totalmente daquilo que eles tinham medo daqueles deuses. Nós não temos medo, nós confiamos no nosso Deus. E agora Ele coloca para mim e para você esse caminho da excelência, da perfeição, caminhando para essa perfeição. Somos imperfeitos, mas no caminho da perfeição, porque, como o mesmo texto de Colossenses fala, que Ele nos reconciliou através da sua morte para nos apresentar santos, inculpáveis, sem acusação alguma diante de Deus. Vamos pensar um pouquinho nisso? E o apóstolo Paulo coloca aqui para nós requisitos para que nós possamos crescer. E o primeiro, ele fala dele mesmo. Ele fala: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês
pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então aqui nós vemos que existe um requisito fundamental para o crescimento, para a excelência. Eu quero ser uma pessoa dedicada, mas dedicada para o próximo, dedicada para servir aqueles que estão em nossa volta. E ele se coloca como sendo uma pessoa totalmente disponível. Ele coloca em segundo plano os seus interesses, os seus ideais. Então a dedicação do apóstolo é plena. Ele entregou a sua vida. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. E se nós quisermos crescer, obrigatoriamente nós temos que pensar nessa dedicação em relação ao nosso próximo. O que você tem feito em sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelas pessoas com quem você trabalha? Você tem sido um instrumento construtivo, um instrumento de paz, de edificação, de construção? Então, nós sabemos que existe uma lei na palavra: quem faz bem ao próximo, faz bem a si mesmo. Então, é interessante essa logística de Deus, fazendo com que, quando eu cuido do meu próximo, Deus está cuidando de mim. Então, por isso que Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vocês se amem uns aos outros, e não existe maior amor do que você entregar a sua vida pelos seus amigos. Ele fez isso, e agora nós estamos sendo convidados a fazer o bem. Por isso que, quando você pensa em excelência de vida espiritual, você tem que pensar logo a seguir no teu próximo, não em você. E nós agradecemos a Deus por isso, porque essa foi a estratégia que Deus usou para levar o Evangelho para todos os cantos da terra. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades. Então saia de você. Quando a gente fala ir, é sair de você mesmo, é sair do seu eu, é sair das suas vontades, dos seus quereres, do seu querer. Então, não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim que tudo aquilo que pedis ao Pai, Ele vos conceda. Então, Ele ainda colocou uma contrapartida excelente. Quando eu me envolvo com as pessoas que estão em minha volta, quando eu me dedico para os meus filhos, para o neto, para a esposa, eu estou me dedicando para Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós saímos de nós mesmos para cuidar do nosso próximo, para cuidar das pessoas com quem nós trabalhamos, para cuidar dos pacientes, dos alunos, daqueles que convivem conosco, o que está acontecendo? Tudo que pedires ao Pai, Ele vos concederá. Então nós vamos ter uma vida efetiva de oração, com respostas muito claras, quando você sair de você e for focar a sua vida na vida do seu próximo, na vida daquele com quem você convive, na vida daquele com quem você trabalha. E como a gente sempre tem dito, o maior laboratório de você se dedicar está dentro da família. Às vezes lá fora nós encontramos pessoas que são valorizadas, elogiadas pelo comportamento, pela dedicação, e em casa são um desastre. Já ouviram falar disso? Todos nós já sabemos que existe essa experiência. Por isso que Jesus deixou bem claro que quando nós somos chamados a ir por todo mundo, fazer discípulos em todas as nações, fazer discípulo implica numa dedicação muito grande. É você, por exemplo, fazer o culto doméstico com seus filhos todos os dias. Você está fazendo o quê? Discipulado. Às vezes você fala: mas eu vou assistir o jornal, eu vou descansar um pouquinho. Não, vou fazer o culto doméstico com os meus filhos. O que é isso? Dedicação, discipulado, que é a forma que Deus usou, a estratégia que Deus usou para o crescimento do reino de Deus. Então, o primeiro requisito importante que nós encontramos, qual é? Dedicação. Paulo fala assim: eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então ele estava preocupado com aqueles que ele não conhecia, não tinha um contato pessoal, um contato, como nós dizemos hoje, presencial. Qual seria o segundo requisito importante da nossa vida? O primeiro, então, nós sabemos: vamos nos dedicar, vamos fazer discípulos, vamos nos entregar para fazer sempre o bem pelo nosso próximo, e quando nós fazemos isso, certeza que Deus vai nos abençoar. Qual seria o segundo que nós encontramos no texto? Excelência. Aqui que entra a excelência.
Aqui que nós encontramos, esforço para que vocês sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Cristo. Cristo se entregou por mim, morreu por causa dos meus pecados, Cristo ressuscitou. Esse é o mistério que nós encontramos lá no Antigo Testamento, sempre falando que nós teríamos alguém que faria isso por nós, que morreria no nosso lugar, que Deus não ia aceitar o sacrifício de Isaac, quando Abraão foi lá, mostrando para Deus que ele estava disposto a fazer o que Deus estava propondo. Então nós temos esse mistério na nossa vida. Aí é interessante vocês prestarem atenção, que ele fala, em primeiro lugar, coração fortalecidos. Aí entra a nossa participação. Como é que eu e você fortalecemos o nosso coração? Escondi tua palavra no meu coração. Jesus disse que o coração é complicado, porque dele podem vir tudo que não é bom para nós, maus pensamentos, adultérios, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, tudo que você pode imaginar pode vir. Aquilo que o profeta Isaías já dizia, o profeta Jeremias, que o coração é tremendamente enganoso. Então o que acontece? Nós estamos vivendo dias em que o nosso coração precisa cada dia mais estar cheio do quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então Deus está dizendo para nós, para viver com excelência, viver num caminho de santificação, que é a santificação, que é um processo em que nós aceitamos as mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós não somos os donos da verdade, nós estamos prontos para aceitar mudanças, aceitar orientações. Então ele coloca coração fortalecido. E aí existe uma súplica importantíssima: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, qual é a primeira condição do requisito excelência? Coração. Porque dele procedem todas as fontes da vida. Qual o segundo requisito importante? Ou que nós percebemos aqui: fazer tudo o que é possível para nos mantermos unidos. É interessante ele falar unidos em amor. Então, toda vez que você estiver pensando no requisito excelência, a condição é que nós estejamos unidos. Esses dias o Fernando está me falando que nos Estados Unidos, quando existe um julgamento, uma questão ecológica, sempre são 3 juízes que participam. E 2 partidos que predominam lá. Diz que se houver um que tiver uma opinião diferente, na hora de votar, ele vota com os outros 2. Estranho, não é, para nós brasileiros isso? Mas a Bíblia fala a respeito disso. Eu posso pensar diferente, mas eu consigo viver com o meu próximo de uma maneira suave, tranquila e unânime. Porque vejam que Deus fala para a igreja mais desunida que você possa imaginar no Antigo Testamento. Qual era a igreja? Corinto. Uma igreja que estava cheia de divisões. Aí o apóstolo Paulo escreve para eles: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Será que todo mundo pensava exatamente a mesma coisa? Claro que não. Nós somos pessoas diferentes, temos opiniões diferentes. Mas na hora de você emitir um parecer, você emite um parecer que seja unânime, que concorde com os outros, a não ser que seja algo que seja desonesto, que não seja íntegro. Mas o que nós fazemos como democráticos? Nós queremos democracia. Eu quero que prevaleça a minha opinião, meu parecer, meu entender. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Na família, você já pensou se a gente conseguisse manter isso na família, a unidade? Eu penso desse jeito, não importa como meu pai está falando, minha mãe não interessa, eu tenho que fazer do jeito que eu penso. Às vezes o que você pensa não é desonesto, não é imoral, não é ilícito, mas não é algo que você possa concordar, ou vamos trabalhar juntos, vamos fazer juntos. Então Deus está suplicando para você e para mim: seja unânime.
A palavra de Deus diz que Ele roga, né, por nós. Sejamos unânimes e todos vocês estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Se há alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a mesma alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Quantas vezes você cede numa opinião dentro da família e depois mais tarde você percebe que a pessoa estava certa, que a tua esposa estava certa, que o teu esposo tinha razão? Já aconteceu isso com vocês ou não? Na hora a gente fala, não, eu quero do jeito que eu estou pensando. Aí você cede, você concorda e lá na frente você percebe que foi uma bênção. Quando nós disciplinamos os nossos filhos e ele aceita a nossa disciplina, no futuro ele nos fala assim, olha, foi bom o senhor ter me disciplinado. Não aconteceu com vocês isso? Então na hora a gente não estava aceitando a opinião do nosso pai, da nossa mãe. Mas lá no futuro a gente percebe como foi bom ter sido uma pessoa que aceitou a orientação. Façam tudo o que for possível para conservar a unidade do Espírito. Qual é a primeira condição para a excelência? Coração fortalecido na palavra. Qual é a segunda condição para o requisito excelência? Unanimidade. Qual é o terceiro agora? Pleno conhecimento. Então, mais uma vez, ele enfatiza a importância do conhecimento. Nós estamos vivendo dias de uma velocidade assustadora no conhecimento. Quem falou a respeito disso? Que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria? Daniel. O que mais que ele falou? Que as pessoas correriam atrás do conhecimento. Dificilmente você consegue ver apenas uma informação quando você toca no seu celular. Você vai atrás de uma informação, mas é quase impossível você não ir para as outras informações que vêm logo a seguir. Você vai de um site para outro site. Por quê? Porque o profeta já tinha dito que o ser humano passaria por esse estágio de um conhecimento muito grande, de sede de conhecimento, de velocidade de conhecimento. Estava vendo esses dias aí, uma revista falou que em 8 meses, 38 mil estudos científicos a respeito de Covid. Isso é uma coisa absurda, em 8 meses, 38 estudos foram publicados, sem aqueles que não foram publicados. Você sabe quantas vacinas estão em andamento? 200 vacinas. É claro que a gente só sabe de umas 4 ou 5, né? Então, o ser humano, ele tem uma sede muito grande de conhecimento. Agora, qual o conhecimento que nós precisamos ter? Qual o conhecimento que realmente produz liberdade dentro de nós? Conhecimento espiritual, que é Cristo me libertou de toda a culpa. Cristo fez com que eu pudesse agora ter uma vida orientada, controlada pelo Espírito Santo. Então, esse é o mistério de Deus. O mistério de Deus é que, na época, as pessoas não conseguiam entender o que era arrependimento e muito menos ter fé, porque os deuses que eles acreditavam eram muito bravos, muito irados, muito cheios de defeitos. Você pensou acreditar num deus Júpiter, num Neptuno, um deus Baco, que era o deus do vinho? Eram esses deuses que eles acreditavam. Aí vem Jesus, Deus perfeito, homem perfeito, Deus perfeito, nos apresentando o Pai, que está sempre pronto a cuidar de nós, o Espírito Santo, intercessor, orientador. Então, quando eles entenderam isso, era só Jesus. Quando eu e você entendemos isso, é só Jesus na nossa vida. É Jesus para tudo que você quer resolver na tua vida, é no nome dele, no poder do Espírito Santo, que nós conseguimos alcançar excelência. Então, fazemos parte de um reino, e esse reino trabalha com excelência. É interessante que Paulo diz assim, que nós participamos da construção da igreja, para a edificação da igreja. No Antigo Testamento, nós tínhamos a tenda, o tabernáculo, né? Que simbolizava a presença de Deus. E vejam o que Deus falou sobre excelência. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel. Então Deus escolheu Elza, Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui.
Escolheu vocês. Ali foi quem? Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade. Então, na época, para construir o tabernáculo, que hoje o tabernáculo nosso, de certa forma, é a igreja, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, escolheu cada um de nós, começando aqui pela Elza e passando por todos nós que estamos aqui. E começando por mim, né? Ele nos escolheu para ter uma vida fazendo tudo com destreza, fazendo sempre o melhor. Então, dê o melhor tempo para Deus. Esses dias o irmão estava compartilhando comigo, eu contei para vocês que ele chegava da construção civil, super extenuado, e ele ia ler a Bíblia. Aí ele percebeu que muitas vezes quando ele ia ler a Bíblia, o que acontecia com ele, depois de ter jantado e ia ler a Bíblia, o que acontecia? Ele dormia. Aí ele falou: olha, pastor, que bênção foi eu começar a ler a Bíblia antes de ir para o trabalho. Não sei qual é a sua realidade, cada um de vocês, mas nós somos chamados para ter um conhecimento da palavra. Dedique o melhor tempo para a palavra, dedique o maior tempo, o melhor e o maior tempo para a palavra de Deus, porque é a única forma de nós trabalharmos com excelência, fazermos parte do reino, sermos pessoas que possam então ser dedicadas e sempre com o alvo de excelência, o poder do Espírito Santo como Jesus, né? E no texto ele fala que Deus nos deu tudo que nós precisamos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Nenhum recurso espiritual que nós precisamos nos falta, se nós pautarmos a nossa vida, uma vida de dedicação pelo nosso próximo, uma vida de busca da excelência, ou seja, santificação. E aí, o que predomina? A palavra. Estava comentando com vocês aí, Samuel e o Felipe e a Inaê, né? O que a gente tem dito para vocês. Dwight Moody, talvez o personagem cristão que mais repercutiu no século XIX. E ele então dizia assim, depois de muita experiência com Deus, depois de muitas tentativas de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, então o que nós queremos ser? Pessoas controladas pelo... O que você quer ser? Uma pessoa controlada pelo... Falando salmos, hinos de cantos espirituais, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem não quer isso? O crente quer, não é? Sabe o que ele falou? Uma pessoa pode ler inúmeros livros. Por isso que eu falei para vocês, olha, biblioteca na igreja é Bíblia mesmo, né? É a nossa Bíblia. O máximo é ter uma Bíblia de estudo. Concordo com vocês que Bíblia de estudo é interessante. Tomem cuidado com as Bíblias de estudo, porque elas não são inspiradas. Só é inspirado o texto. Um homem pode ler inúmeros livros, assistir a grandes convenções, pode promover reuniões de oração que durem noites inteiras, suplicando o poder do Espírito Santo. E o que vai acontecer? Quase nada. Na hora, aquela empolgação, aquela emoção, né? Mas passado 2, 3 dias, passou toda a emoção. Aí depois ele conclui: suplicando o poder do Espírito Santo. Mas se tal pessoa não permanecer em contato íntimo e constante com um único livro, a Bíblia, não lhe será concedido o poder. E domingo, pela manhã nós combinamos com os irmãos que quem não estiver lendo a Bíblia ainda, comece a lê-la hoje. Lê um pouquinho do Antigo, um pouco do Novo, numa sequência, lógico. Nosso Deus é um Deus do racional, do inteligente. Depois do racional e do inteligente que vem a emoção, tá? A emoção boa, ela é coordenada pelo racional e pela inteligência e pelo conhecimento, portanto. Então, se alguém não está fazendo, vamos começar hoje? Lê tudo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, o importante não é a velocidade, o importante é a dedicação, o importante é você ter aquela disciplina de entrar em contato com aquilo que faz com que a gente possa ver uma vida de dedicação pelo nosso próximo e numa busca de excelência. Amém?
Vamos orar por isso? Eu quero ser uma pessoa dedicada ao meu próximo, eu quero buscar essa excelência, essa plenitude que a palavra insistentemente fala conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos que no poder do Espírito Santo, esses princípios fundamentais da nossa vida, dedicação e busca da santificação, seja uma constante na nossa existência aqui na terra até chegarmos ao dia de Cristo. Te agradecemos e te louvamos porque todo o recurso que nós precisamos nós encontramos na Tua palavra, palavra que nos dá discernimento, que trabalha com os nossos pensamentos e intenções do nosso coração, a palavra que faz com que nós possamos viver uma vida de ação. E também te agradecemos e te louvamos porque a palavra certamente vai nos conduzir para uma vida de mais oração, uma vida de mais comunhão com a Tua igreja, com o Teu povo, buscando sempre a unidade no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém. Nós vamos nos colocar em pé, cantar o último hino e não podemos nos despedir, mas como se estivéssemos abraçando, né? Amém? Porque o culto de hoje nos falou sobre unidade.